Bom dia a todos novamente. Como eu havia falado, meu nome é Rogério Lúcio, sou gerente de serviços de segurança aqui da Wizy. Gostaria de primeiramente agradecer a todos pela participação no nosso webinar sobre conscientização de segurança e aproveitar para apresentar brevemente a Wizy, né? Nós somos uma empresa aí com mais de 20 anos no mercado de TI, com foco em serviços e gestão de segurança, onde trabalhamos aí com parceiros como Intel Security, né, a McAfee, Symantec, Bluecoat, Fortinet, Sophos. E o nosso tema principal de hoje é a conscientização da segurança, né, nesse mundo globalizado, totalmente digital que nós vivemos aí, com as empresas cada vez mais expostas aí ao cybercrime, tá? Nós preparamos uma agenda para vocês que está dividida em 7 tópicos. Então, o que é segurança da informação? O cenário atual da segurança da informação no mercado? Como que a segurança da informação é vista atualmente pelas empresas, né? Se ela é um investimento ou se ela é um custo? Os pilares da segurança da informação, seus níveis de maturidade, 12 etapas sugeridas para se alcançar uma segurança de informação adequada na sua empresa e os níveis de segurança. Tá? Só antes de iniciar, nós temos um chat em aberto, aí eu estou com um analista da nossa equipe aqui, ele está moderando o chat. Caso alguém tenha algum problema de áudio, só dá um toque para a gente já agora no começo. Tá? Se o áudio estiver ok para todo mundo, nós já continuamos, beleza? Então, qualquer probleminha, só avisar. As perguntas que foram feitas no decorrer do webinar, nós já vamos procurar respondê-las durante o webinar mesmo, e caso alguma questão não dê tempo de responder agora durante o webinar, ela será encaminhada a resposta logo em seguida por e-mail, tá? Então, podem ficar à vontade aí para mandar os questionamentos que vocês tiverem. Tá tudo ok o áudio para vocês? É que uma pessoa acabou de falar aqui que não estava entrando o áudio. Ok, o Sérgio aqui já falou que está ok. Ok, Solange falou que está ok também. Então, beleza. Pelo visto está ok. Teve só uma ocorrência aqui que uma pessoa que falou que ainda estava naquela telinha inicial da sala de espera que fica tocando aquela musiquinha. Então, beleza. Vamos dar início aqui, então. Bom, para iniciar, né, então o objetivo desse webinar é falar sobre conscientização de segurança, ok? O que nós precisamos nessa conscientização de segurança? Basicamente, proteger o nosso bem maior que nós temos dentro da empresa, né, que é a nossa informação. Né? Então, hoje, tudo que nós temos de mais valioso, digamos assim, na nossa empresa, o bem mais valioso que tem que ser protegido hoje, são os nossos dados, são as nossas informações, tá? Então, hoje nós temos aí uma crescente de novas tecnologias. Hoje, dentro da nossa empresa, nós temos aí grande número de usuários que trazem os seus dispositivos móveis para dentro da corporação, acesso aos nossos dados, muitas vezes, da empresa a partir dos seus dispositivos pessoais. Então, por isso que nós temos essa grande preocupação com a questão da segurança. Tá? A preocupação hoje não são só os ativos que nós temos, mas a segurança da informação em si. Então, basicamente aí, hoje temos algumas pesquisas de mercado, feito principalmente aí pelo IDC, se a gente acompanhar, que é um instituto de pesquisa aí mundialmente reconhecido, né? Eles estimam que o número de ataques cibernéticos aumentou entre 30% e 40% somente na América Latina nos últimos anos. Então, se nós pararmos para pensar aí de 30% a 40%, é um número
expressivo, né? É um número grande para um crescimento desse tipo de ataques cibernéticos, né? Então, nós acompanhamos aí, por exemplo, no ano passado, apareceu aí em meios televisivos, apareceu, se não me engano, no Fantástico, inclusive, prefeituras, órgãos públicos que foram atacados, tiveram dados sequestrados, criptografados, depois os cybercriminosos pediam resgate para reaver aí, para liberar esses dados que estavam criptografados. Conseguimos acompanhar também, tivemos casos que chegaram até nós aqui na Wizy, de pequenas empresas, de médias empresas também, que tiveram o mesmo problema com esse tipo de ataque via ransomware, né, de dados serem sequestrados e criptografados, né? Então, e muitas vezes tínhamos clientes aí que nem uma cópia de segurança atualizada tinham desses dados, né? Então, como se faz? Como que fica se você perde aí o bem mais valioso que nós temos na empresa, que no caso é a informação, né? Então, daí que nós vimos a necessidade de fazer um webinar desse tipo, falando aí especificamente de conscientização de segurança, tá? E assim, qualquer empresa, ela está sujeita a ser alvo de um tipo de ataque desse, não importa o tamanho da empresa, isso não é exclusivo de grandes empresas, de grandes instituições. A sua pequena empresa, a sua média empresa, ela pode acontecer aí, ser alvo do mesmo problema, tá? Então, não se iludam que isso está no jornal só com grandes corporações, tá? Isso pode ser direcionado a qualquer empresa, ok? E hoje nós temos malwares aí que, se você for ver, são vendidos no mercado negro como serviço, né? Então, uma pessoa mal intencionada busca isso na internet, adquire uma ferramentazinha já pronta para mandar um ataque direcionado à sua empresa, né? Ou simplesmente para pulverizar um ataque e ver a quem consegue atingir e aonde ele consegue obter lucro de forma ilícita, né? Então, isso aí é uma realidade. Antigamente, ficava só na suposição, poxa, será que pode acontecer? Será que isso vai acontecer realmente? Tá? Mas, na verdade, acontece, e cada vez mais estamos vendo isso aí pelos meios de comunicação. Tá? Então, realmente, as empresas, elas precisam se defender contra esses riscos e contra essas ameaças, né? Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente, o que é? Não adianta nós tentarmos nos proteger com as mesmas técnicas de anos atrás, né? Então, hoje, temos ameaças mais sofisticadas, então temos que nos preparar com recursos de segurança também mais sofisticados, tá? Então, para lidar com esse tipo de ameaça, temos que ter aí uma segurança um pouco mais sofisticada, temos que abrir nossa mente para novos recursos tecnológicos e também para as melhores práticas que têm que ser aplicadas, tá? Bom, e como que as empresas hoje, isso aqui é um ponto controverso, né? Como que a segurança da informação é vista hoje na empresa? Ela é um investimento ou ela é um custo para o negócio? Então, muitas vezes eu estou na minha empresa, eu sou o cara que tem que cuidar da segurança da informação e tenho que levar esse assunto para cima, para a gerência, para a diretoria, expor minha necessidade, e como que o pessoal lá em cima da alta direção vai ver isso, né? A segurança da informação, ela é um investimento ou ela é um custo, né? Muitas pessoas ainda veem a segurança da informação, na verdade, como um custo, né? Eu estou gastando dinheiro com essa segurança, pode ser que eu precise, enfim, mas também pode ser que eu nunca precise disso, né? A gente tem que fazer uma analogia simples, né? Imagina aí um seguro de um carro, né? Então, hoje, quem tem um carro, se não tiver um seguro, está sujeito a ter um sinistro, a sofrer um roubo do seu bem e arcar com todo o prejuízo. Então, você faz um seguro de um carro ou um plano de saúde, por exemplo, você espera não usar, mas, porém, se você precisar, está lá, né? Você está resguardado. Vamos pensar mais ou menos assim na questão do investimento aí com a segurança da informação. Porém, tem uma diferença, né? Qual que seria a diferença? O raciocínio é quase igual. Só que o investimento que você faz
na segurança da informação, ele está sendo retornado o tempo todo. Você está com aquela segurança ativa, o tempo todo ela está efetuando bloqueios, o tempo todo a segurança está cuidando para que a sua organização não seja atacada, ou dependendo do tipo de segurança que você investiu, você está lá, seus dados não sejam vazados na internet. Então esse investimento em segurança da informação, ele é um investimento ativo. Ele está o tempo todo trabalhando e beneficiando você para que a sua empresa realmente fique protegida. Pessoal, desculpa só interromper um segundo. Tem alguém que está sem áudio? A Manuela aqui está falando que está sem áudio. Tem mais alguém que não está recebendo retorno de áudio? Tá ok? Tá, eu vou pedir pelo chat aqui, o moderador vai colocar pelo chat, para quem está, para a Manuela que está sem o áudio, só dá um refresh na tela. Ok? Bom, então vamos continuar, né? E só retornando aí ao raciocínio, né? Então, realmente nós consideramos como um investimento. Né? Inclusive, isso, novamente, as ameaças virtuais hoje não são exclusividade das grandes empresas, ok? Tem uma pesquisa que nós pegamos da Fiesp, da Federação da Indústria de São Paulo, que foi divulgada há um tempo atrás, onde eles falam que 19% das pequenas e médias empresas já sofreram algum tipo de ataque cibernético. Né? Foi uma pesquisa feita com um total aí de 450 empresas. Né? E o principal foco dessas invasões aí é causar realmente algum dano e obter algum lucro financeiro. Né? E ainda chegaram numa conclusão que mais ou menos uns 65% dos pequenos e micronegócios que foram atacados tiveram mesmo algum prejuízo financeiro. Né? Então é uma pesquisa aí que mostra, né, que a Fiesp mostra para a gente realmente a importância, né, e os danos que um cyberataque desse pode causar, e muitas vezes até irreversíveis. Né? Então, e por isso a nossa preocupação e tentar trazer esse entendimento que realmente a preocupação com a segurança não é um custo, mas sim um investimento. Ok? Se quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se tiver muito rápido, muito lento também, é só vocês irem passando aqui para a gente, ok? Bom, quando nós falamos de segurança da informação, nós sempre dizemos que a segurança da informação ela é baseada em 3 pilares. Esses 3 pilares que nós chamamos de CID são a confidencialidade da informação, a integridade e a disponibilidade da informação. Tá? Então, tudo que nós sempre procuramos aí sobre segurança da informação, da parte mais teórica, sempre retornam para a gente esses 3 pilares. Tá? E, normalmente, esses 3 pilares eles refletem-se aí em 3 aspectos principais, né, que são as pessoas, os processos e as tecnologias. As pessoas, muitas vezes, elas podem ser consideradas aí o elo mais fraco da equação, né, mas não por culpa delas, né, porque muitas das vezes elas não recebem uma orientação adequada, elas não recebem um treinamento adequado, então não adianta a empresa investir só em bons produtos, em produtos que estão aí no mercado, se ela também não se preocupar em conscientizar os seus usuários. Tá? Um outro aspecto são os processos, né? Que seria você ter regras claras para que essas pessoas citadas saibam como usar os seus recursos tecnológicos disponibilizados pela empresa da forma adequada. E, por último, aí, o terceiro aspecto para esses pilares seria a tecnologia em si. Seria as tecnologias que você tem aí disponível no mercado para poder usar dentro da sua empresa e atingir aí um nível de segurança adequado. Tá? Falando então dos pilares, o primeiro aí, vamos falar um pouquinho da confidencialidade. Bom, em resumo,
o que esse pilar da segurança da informação quer dizer? Né? Confidencialidade. A sua informação ela tem que ser de conhecimento e acessada apenas por quem realmente tem direito a isso. Né? Então, a confidencialidade ela é um dos principais pilares da segurança da informação. Né? Então, você tem que garantir que a informação vai ser acessada somente por quem realmente tem que acessar essa informação. Tá? E como que nós faremos isso? Como podemos fazer isso? Através de umas técnicas específicas aí. Controle de acesso, criptografia, autenticação, segurança física. Né? Criptografia, por exemplo, você tem uma empresa, tem alguns dados específicos que tem que estar realmente protegidos, confidenciais como um todo. Tem aplicações, tem sistemas específicos para criptografia. Criptografia de notebook, um notebook que vai para a rua aí com sua força de vendas, se ele for roubado, o que acontece? Você tem suas informações lá dentro, né? Então você pode lançar mão aí desse recurso, né? Criptografia, inclusive, não é a única coisa que mantém a confidencialidade, mas é uma dos recursos mais antigos já usados, né? Então você pode imaginar aí que sei lá, 400 anos antes de Cristo, no tempo romano, Júlio César já usava uma criptografia, lógico, né, era uma criptografia de forma simples, ele substituía letras nas mensagens que ele transmitia entre os seus exércitos, né? Então tudo para que a informação não caísse em mãos erradas. Mas veja, isso há 400 anos antes de Cristo já tinha-se a preocupação com a confidencialidade. Imagina hoje, então, com esse mundo aí de tudo na internet, né? Então, confidencialidade, podemos falar que é o primeiro pilar da segurança da informação. Depois, temos também a integridade. Né? Então, a integridade, vamos imaginar o seguinte, a informação tem que estar íntegra, não só aonde ela está armazenada, dentro do seu data center, dentro do seu servidor de arquivos, do seu banco de dados, mas ela tem que ser íntegra desde a origem até o ponto final, até chegar no usuário que consultou essa informação. Não adianta ela estar íntegra lá na origem, saiu da sua infraestrutura, chegou lá na máquina, no browser do usuário do outro lado e lá ela está comprometida. Então a integridade ela tem que ser do início ao fim. Essa imagem que nós temos aí do telefone sem fio, né, das pessoas passando para frente a informação, tudo que não pode acontecer na integridade dos dados da segurança da informação. Não pode chegar a informação, sair de um jeito da origem e chegar de outro no final. A informação tem que ter realmente a sua integridade, ok? Para garantir a integridade também existem algumas técnicas, né? Então, checksums, somas de verificação, hardening dos sistemas, né? Você garantir que seus sistemas estão realmente seguros do início ao fim e, num caso mais extremo, uma cópia de segurança, realmente um backup. Mas o backup dos dados garante a integridade? Garante, digamos assim, que seja um plano B, né? Você foi comprometido, você pegou um vírus, criptografou todos os seus dados de uma área específica, e aí, o que você vai fazer? Não pode parar a operação da empresa. Volta um backup e começa a tocar para frente novamente. Por isso que a gente cita aí também cópias de segurança, né? Pode parecer algo simples, mas ainda há muitas empresas que não têm essa cultura bem instituída, né? Então também é importante falar disso. E por último, e não menos importante, o terceiro pilar, que é a disponibilidade. Então, esse pilar visa garantir, você tem uma informação que preza pela confidencialidade, pela integridade dos dados também, só que essa informação está lá, íntegra, confidencial, só acessa quem pode, e de repente, o que aconteceu? Faltou luz no seu data center, você não consegue entregar a informação que o usuário precisa. Caiu o seu link, você só tem um link, não tem redundância, você não consegue entregar a informação que o seu usuário está consultando naquele momento. Então, a disponibilidade é o terceiro pilar e também é bastante importante. Tá? Então, imagina, você quer sacar o seu dinheiro num banco, a qualquer hora, a qualquer momento.
Então é mais ou menos isso, né? Uma analogia mais ou menos assim. A sua informação tem que estar sempre disponível também. Por isso, a disponibilidade é o terceiro pilar da segurança da informação, ok? Bom, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida para fazer, podem ir mandando para a gente, tá bom, pessoal? Continuando aqui. Então, na prática, né, sem confidencialidade, nós perdemos aí nossa vantagem competitiva. Né? Se meu sistema está vulnerável, uma pessoa que não deveria consegue acessar as informações, isso aí é um risco para a imagem da minha empresa. Perdemos uma vantagem competitiva por causa disso também. Tá? Sem integridade, se meus dados estão lá, mas não são confiáveis, se eles estão comprometidos, muito provavelmente os clientes não vão querer usar o meu serviço. Temos assim a lucratividade, tá? E sem disponibilidade, nós perdemos a nossa capacidade de operar. Tá? Não adianta ter os dados todos lá e não ter a disponibilidade deles, ok? Então aí, em poucas palavras, a segurança da informação é basicamente a segurança do seu negócio, tá? E voltando aí alguns slides anteriores, podemos ver, a segurança da informação é investimento ou é um custo? Eu continuo achando que é um investimento, ok? Bom, então passamos aí dos pilares da segurança da informação e vamos falar um pouquinho dos níveis de maturidade da segurança da informação. A segurança da informação, a parte dos níveis de maturidade, eles procuram se basear numa forma de classificação aí do modelo do CMMI, né, que é um modelo que o pessoal de desenvolvimento de sistemas também usa. Então, os mesmos níveis de maturidade que nós aplicamos ao CMMI, nós também trazemos aqui para dentro da segurança da informação para ficar mais fácil de mensurar como que está esse processo dentro da nossa empresa. Então, podemos falar que temos 6 níveis, tá, que vai aqui do 0 até o 5. Muitas vezes, quando pegamos a documentação do CMMI, ele vai do 1 ao 5, mas podemos considerar também o nível 0. O nível 0, ele é um nível inexistente, ou seja, como que está a maturidade hoje da minha empresa, na questão de segurança da informação. O nível 0 inexistente eu tenho aí uma completa falta de processo de segurança da informação, ou seja, a empresa nem mesmo reconheceu que eles têm que trabalhar a questão da segurança da informação, nunca pararam para pensar nisso, nunca deram atenção para o assunto. Tá? Então esse é o nível 0 da maturidade da segurança da informação, ou seja, inexistente. Depois temos o primeiro nível, na verdade o nível 1, que é o nível inicial, ok? Onde já tem evidências que a empresa ela reconhece que existem questões que ela tem que trabalhar. Ela fala, poxa, eu preciso começar a ver isso, mas eu não tenho nenhum processo padronizado. O gerenciamento da segurança da informação como um todo ainda é muito desorganizado e só existe a preocupação de começar a ver isso. Tá? Depois eu tenho o nível 2, que é um nível chamado de repetível, porém intuitivo. Os processos eles começaram a evoluir para um estágio que vamos fazer alguns procedimentos básicos e vamos fazer dessa forma assim, alguma coisa simples, mas para já ter algum tipo de procedimento. Porém, não tem nenhum treinamento formal na empresa falando sobre segurança, não tem nenhuma comunicação para a corporação falando da padronização aí dos procedimentos. E a responsabilidade fica mais ou menos em cima de cada usuário. Cada um cuida um pouco do seu, o procedimento é esse aqui, não é oficial, mas é esse, tá? Então já é alguma coisa aí disponível. Claro que nesse ponto, nesse nível de maturidade, podem ocorrer erros, né? Por isso temos em seguida aí o nível 3, que é onde você já tem o processo definido. Então, a corporação já padronizou processos, padronizou documentos, comunicou os seus usuários, planejou um ciclo de treinamento, por exemplo, uma semana de conscientização de segurança da informação para dentro da sua empresa.
e os processos já têm que ser seguidos, é mandatório que os processos sejam realmente seguidos, né? Podem até ter desvios que não são detectados, porém já tem procedimentos não tão sofisticados, mas já existe uma formalização de práticas, né? Num nível seguinte, o nível 4, é o nível que já se preocupa com o gerenciamento e com mensurar o quão aderente esses processos são à minha empresa. Então, você já, nível anterior, no 3, você tinha os processos definidos e não mensurava, e não gerenciava muito bem isso. Num nível de maturidade 4, você já se preocupa com o gerenciamento em também mensurar o quão bem estão sendo aplicadas todas essas regras. Tá? E por último, o nível 5, que é o nível otimizado. Quando você chega nesse ponto, os processos eles já foram tão bem refinados que você já atingiu um nível de boas práticas baseando no resultado e no aprimoramento contínuo. Tá? Então, isso aí seria o nível mais elevado desses níveis de maturidade. Ok? Isso fica como uma referência aí já para vocês, para quem já está se preocupando aí com a maturidade da segurança da informação também. Beleza? Bom, se alguém tiver alguma questão, vai passando aí para a gente, tá? Aqui em seguida, nós preparamos para vocês alguns slides que nós intitulamos como sendo as 12 etapas para otimizar a segurança da sua empresa, tá? Veja só, isso aqui não é uma regra, não é um padrão de mercado, não tiramos de uma norma ABNT, de uma norma qualquer, tá? Isso aqui nós criamos um modelo para ajudar as empresas que não estão ainda ingressadas nesse mundo da segurança da informação a começar a se preocupar, né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu não tenho nada, meu chefe pediu para eu começar a me preocupar com isso, por onde que eu começo? Bom, baseado nesse tipo de pergunta, nós preparamos os slides seguintes aí, que seriam 12 etapas, né? Então, desde a mais básica até a mais sofisticada, digamos assim, tá bom? Mas, mais uma vez, não adianta procurar na internet, de onde que ele tirou essas 12 etapas, será que é algum padrão de mercado? Não. Isso aqui foi um consenso que nós chegamos aqui na área técnica, montamos para tentar ajudar quem está começando a ingressar aí nesse mundo da segurança, tentando melhorar o nível de segurança da sua empresa, tá? Então, primeira etapa. Primeiro de tudo, é muito importante que você tenha políticas de segurança bem definidas. Isso não é só para que a área de TI saiba. Isso também tem que ser divulgado, tem que ser propagado dentro da sua empresa. Ainda hoje, nós vemos, às vezes, empresas que já se preocupam com segurança da informação e tudo, que têm produtos bons, tem um bom firewall, tem um bom IPS, tem hardwares às vezes caros, investem num bom antivírus e não tem uma política de segurança, às vezes tem sim definida, né? Tem definida, está escrita e guardada dentro do notebook do responsável de TI, mas aquela política ela não foi divulgada para a empresa. Então muitas vezes o usuário fala, poxa, eu fiz isso porque eu não sabia nem que não podia fazer, ninguém me falou, não está divulgado. Então, a primeira etapa é você ter uma política de segurança bem definida e também estar alinhada com a empresa como um todo, tá? Em seguida, aí, segunda etapa, senhas. Então, essa é uma etapa bem simples. Você tem que ter uma política consistente de senhas. Você tem aí o seu serviço de diretório na sua empresa, o seu Active Directory, por exemplo. Os usuários todos têm usuário e senha criado, e a senha não tem uma política de expiração, por exemplo. A senha fica ad eterno lá dentro. Não, a senha tem que ser trocada, tem que ter uma política. A senha tem que ter um nível de complexidade mínimo aí. Poxa, tem que ter caractere especial, letra maiúscula, minúscula, né? Então, vamos aí nos preocupar também com a questão de ter uma senha forte, né? De uma política bem implementada de senha, porque ela vai liberar o acesso à sua infraestrutura, vai liberar o acesso
a sua informação, tá? Depois, nós tínhamos comentado lá atrás na questão de backup, né? Então, ter uma política consistente de backup, ok? Nós pegamos já empresas que às vezes faz um backup por não ter uma infraestrutura, não ter como investir, faz um backup num HD externo e guarda o HD externo do lado do próprio servidor, por exemplo, né? Então, assim, cada caso é um caso, mas ter um cuidado com a cópia dessas informações. Bom, eu não posso ter uma unidade de fita, eu não tenho como tirar a fita da empresa, eu vou ter que fazer num disco externo. Beleza, só não esquece que o backup é o seu plano B. Se tudo deu errado, da onde você vai tirar as informações, entendeu? Então, vamos tentar nos preocupar com isso também. Depois, a quarta etapa, proteção dos endpoints. Então, proteção dos endpoints aí contra malwares, contra ransomwares que criptografam os dados. Então, é muito importante que os endpoints da sua empresa, da sua corporação, estejam não só com um bom produto de proteção. Quando eu falo proteção de endpoint, eu não estou falando só do antivírus, tá? Proteção de endpoint engloba um universo além do antivírus. Hoje eu tenho produto específico, o mercado oferece produtos específicos para proteção contra ransomware, por exemplo, que um antivírus, né, além de outras ferramentas de proteção de endpoint, como um Data Loss Prevention para endpoint, né? Então eu tenho aí N produtos diferentes. E não só ter o produto, mas garantir que esse produto que está instalado no endpoint de cada usuário da minha empresa receba uma atualização adequada. Não só aquela atualização do dia a dia de vacinas, né, do seu antivírus, por exemplo, mas a atualização de versão do próprio produto. É muito comum nós vermos produtos, às vezes, que passam, sei lá, meses, às vezes anos, sem receber uma atualização de versão. Muitas vezes tem vulnerabilidades que foram descobertas que precisam ser atualizadas até mesmo nesses produtos de segurança, né? Então, por isso que a quarta etapa aí é a preocupação com a proteção de endpoint. Depois, quinta etapa, segurança de e-mail, né? Então, um bom anti-spam faz isso por você. Quando eu falo um bom anti-spam, pode ser um anti-spam na nuvem, pode ser um anti-spam on-premise, né, que fica dentro da sua empresa mesmo, mas isso para garantir já uma filtragem inicial de algumas ameaças, né, de alguns aqueles e-mails forjados que tentam pegar seus dados, né? Então, segurança de e-mail também é bem importante. Então, segurança de endpoint é fundamental, tem que ter, e em seguida você pode se preocupar aí já com a segurança de e-mail, né? Aí, sofisticando um pouco mais, a gente pode começar a pensar na segurança de perímetro. Então, seria você com a divisão do mundo lá fora da minha empresa, do mundo internet, para o meu mundo interno aqui de dentro da minha empresa. Separar bem isso, se preocupar, por exemplo, de ter um bom firewall separando isso. Muitas vezes segmentar a sua própria rede dentro da empresa. Eu tenho a rede dos meus usuários, a rede dos meus servidores, por exemplo, onde eu tenho meu banco de dados, minha aplicação web, né? Então, começar a ter aí já uma preocupação de segregação do tráfego dentro da sua infraestrutura, né? Essa segurança de perímetro também é bem importante. Já aqui numa sétima etapa, uma questão que não vou falar que está na moda hoje, porque isso aqui já não é desse ano, não é do ano passado. Isso aqui nos últimos anos a gente vê uma crescente, né? Que é o controle de acesso do BIOD, ou seja, dos dispositivos do próprio usuário da sua empresa, que ele usa o seu dispositivo pessoal dentro da sua infraestrutura, né? Ou seja, usando ali o seu wireless da sua empresa, conectando nele, no wireless que você tenha disponibilizado, só para ir para a internet, ou muitas vezes para acessar mesmo os dados que estão dentro da rede, né? Então, o controle de acesso e a gestão desses dispositivos do usuário que traz para dentro da sua empresa também é bem importante. Ou
ainda o dispositivo que o usuário está utilizando o seu smartphone para acessar o e-mail corporativo, né? Então hoje tem produtos especificamente para criar containers, para separar dentro do smartphone do usuário o que é da empresa e o que é pessoal dele. O usuário, de repente, perdeu o celular, foi assaltado, desviou o celular, o administrador da empresa consegue mandar um wipe e limpar os dados corporativos sem comprometer os dados pessoais do usuário, por exemplo, né? Então, isso também é bem importante. Ainda mais que hoje todo mundo tem um smartphone na mão, né? Depois, aqui a 8ª etapa, aí você já se preocupou com o seu perímetro, você já se preocupou na etapa anterior, lá na 6ª etapa, em proteger perímetro, tudo, investiu de repente num firewall, e ainda assim quer aumentar o nível de segurança. Fala, poxa, o que eu posso fazer além disso na questão aí de proteger o que vem de fora da minha rede aqui para dentro da minha rede local, né? Então, aí já é o caso de repente, contra tentativas de ataque específicos, que de repente o firewall não consegue tratar bem, né, tráfego que às vezes parecem legítimos, parece um tráfego bom e não é. Então aqui na 8ª, o que a gente sugere já é ir partir para estudar a possibilidade de ter implementado um IDS, um IPS na sua rede, né, dispositivos para prevenir realmente intrusões aí da rede. Muitas vezes você pode pensar num equipamento específico para isso, e muitas vezes você já pode ter isso, de repente, incorporado no seu próprio firewall, né, num Next Generation Firewall. A 9ª etapa aqui, que nós sugerimos, nessa etapa de classificação, nós já estamos nos preocupando com uma etapa posterior, que é prevenir contra o vazamento de informações. Tá? Então, geralmente quando lá na frente a gente se preocupa, eu não posso deixar que vazem minhas informações, eu tenho que ter um sistema isso. Mas que informação que não pode ser vazada? Então, primeiro, eu tenho que procurar classificar as minhas informações. Muitas empresas classificam com tags específicas. Esse documento é público, esse documento é confidencial, esse documento é de uso interno, tá? Então, se preocupar em classificar as informações. Depois, criptografia. Em criptografia, a gente pode pensar em criptografia de arquivos e pastas ou criptografia de um notebook inteiro, de um disco inteiro, né? Então, equipamentos que ficam em trânsito, por exemplo, é muito importante ter essa preocupação dos dados estarem criptografados, porque se o equipamento for desviado, você não vai comprometer as suas informações, tá? Em seguida, já partindo do que eu tinha falado de classificar as informações, é a proteção contra vazamento de informação, que é o Data Loss Prevention, tá? Hoje no mercado nós temos tanto produtos de rede, que são hardwares e equipamentos, quanto produtos de host para instalar diretamente no endpoint, que são soluções bem bacanas. Elas têm uma granularidade bem interessante, né? Você consegue bloquear com um documento que está tagueado como confidencial, por exemplo, ele seja impresso em qualquer impressora da sua empresa. Você consegue falar com um documento específico, ele não vai poder ser tirado um print screen na tela para evitar que o usuário dê um print screen e colhe dentro de um outro documento e mande para fora. Ele controla que vai ser trafegado por e-mail baseado nessa classificação prévia. Então são soluções aí bem interessantes. Quem não tem nenhum tipo de proteção contra vazamento de informação, eu acho bem adequado primeiro se preocupar com os endpoints, de ter um host DLP, né, instalado na máquina dos usuários, do que já partir para investir num equipamento de rede, num hardware mesmo. E aqui, por último, a 12ª etapa, só carregar a tela aqui, que é a parte, digamos assim, mais sofisticada, né? Eu já tenho tudo na minha empresa, eu tenho firewall, eu tenho IPS, eu tenho um bom antivírus já centralizado, gerenciado para as minhas estações. E qual que é o próximo passo? Qual que é o plus? O que eu posso fazer a mais? Um produto super bacana, um conceito super interessante,
é o CIEM, onde ele faz a correlação de logs. Ele trabalha mais ou menos como um syslog, você coleta, direciona os logs desses seus ativos de segurança para dentro do produto, ok? E você consegue correlacionar os eventos que o produto manda, que os produtos de segurança mandam para o CIEM, e dali você tem uma visibilidade em tempo real do que está acontecendo na sua infraestrutura, criando, inclusive, contramedidas, mandando comandos específicos, enfim, há uma série de coisas interessantes que dão para ser feitas aí com o CIEM. Então, fizemos 12 etapas partindo desde o princípio, onde nós não falamos de nenhum tipo de investimento financeiro, né? Falando lá políticas de segurança da informação, políticas de senha. Depois começamos com coisas mais simples, como proteção de endpoint, com um antivírus e demais produtos que vêm junto. E chegamos aqui na 12ª etapa, falando do que tem aí de mais sofisticado atualmente, que seria a correlação de logs dos seus ativos de segurança para aumentar esse seu nível de segurança e a velocidade com que você consegue atacar os problemas que possam vir a atingir a sua infraestrutura, né? Então, mais uma vez, como eu tinha falado, isso aqui não é um padrão de mercado, uma norma de mercado, foram 12 etapas que nós achamos interessante colocar para vocês exatamente aí nessa sequência, tá bom? Bom, e aqui por último, para nós finalizarmos, tá? Os níveis de segurança que nós entendemos como básico, intermediário, avançado e otimizado, tá? Isso aqui, esse slide leva em conta tudo que foi falado nos slides anteriores, tá? Então, desde lá dos níveis de maturidade até essas 12 etapas que nós citamos, nós levamos em conta para montar essa tabelinha aqui. Uma segurança básica, eu tenho lá que tem um backup, um anti-malware, né, um antivírus, uma proteção de e-mail, né? São as portas básicas de entrada aí de vírus, estação do usuário e e-mail. Depois, intermediário, eu me preocupo com uma segmentação da rede, ter um firewall, um IPS, por exemplo. Aí, num nível mais avançado, eu já me preocupo de ter uma alta disponibilidade, né? Aqui, eu me preocupo de ter, sei lá, de repente um Next Generation Firewall, que faça um balanceamento dos meus links, um balanceamento de entradas para os meus servidores, classificação de informação, criptografia, Data Loss Prevention, e num nível otimizado, como eu falei no 12ª etapa, né, no slide anterior, aí eu já me preocupo com a correlação e gerenciamento dos eventos da segurança da informação dentro da minha empresa. Então, tudo que meus ativos de segurança estão captando lá de log, eu correlaciono isso e consigo fazer uma gestão mais efetiva da minha segurança da informação, tá bom? Bom, gente, isso é basicamente o que nós tínhamos para apresentar para vocês hoje nesse webinar, tá? Ficamos à disposição aqui para tirar dúvidas que vocês tenham. Na última tela que eu vou colocar agora tem o meu contato, ok? As perguntas aí eu não estou acompanhando, está com uma outra pessoa. Se tiver alguma pergunta pendente, nós vamos responder. Caso tenha interesse de fazer algum questionamento posterior, pode usar o meu e-mail que eu vou deixar aqui na última tela, ok? Eu vou finalizar a apresentação por aqui, mas eu vou deixar a sala aqui aberta por mais alguns instantes. Então, mesmo após ter terminado a apresentação, vai ficar mais uns 10 minutinhos aberta a sala. Se alguém quiser nesse tempo aí perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu agradeço aí a audiência de todos. Contamos com vocês no próximo webinar, tá? Essa apresentação que foi feita, ela vai ser divulgada depois no nosso canal do YouTube também. Então, se alguém precisar revisar alguma coisa, posteriormente ela vai ficar disponível no nosso canal também, tá bom? Então, aí, bom dia a todos e muito obrigado.